Cara, vocês viram essa cacetada que deram ontem? Dá uma olhada só. Nossa senhora. Farol vermelho, aí o prejuízo é grande, hein? Aí vem a pergunta: se tivesse alcoolizado, o que aconteceria isso aí? Se tiver alcoolizado, é passivo de não indenização. Passivo, não é garantia. Todo sinistro é analisado, né? Também tem o terceiro, até o poste, que o condutor ia ter que pagar. É tudo ele que arca. Todo o prejuízo é do causador, né? E um poste desse custa em torno de uns 10 mil reais, pelo que eu já consultei aí em outros casos. E vocês já viram se teve vítima? Teve a outra vítima, que foi o senhor e o filho dele. Porém, nesse caso, mesmo que se ele estivesse alcoolizado, o seguro cobriria o carro do terceiro sem problema nenhum. Todos os danos do terceiro sem problema nenhum. Com os danos materiais e os danos corporais que ele tem no seguro dele. E se ele não tiver alcoolizado, mesmo passando no farol vermelho, como seria a cobertura? Tem cobertura. Tem cobertura. Porque o RC é justamente para os motivos dos locais quando você não tiver razão. É o seguro de responsabilidade civil. Entendi. Não tem a ver com estar certo ou estar errado. Cobertura para o terceiro. Então vale a pena eu ter um que cubra terceiros, não só um roubo e furto. Então, no caso desse, um seguro de roubo e furto, você não ia ter nada. Você ia ter que pagar tudo do seu bolso. O seu carro, o carro do terceiro e ainda o poste que você derrubou. E o tratamento do menino. E o tratamento do filho que quebrou a mandíbula no acidente. Do filho do terceiro. Nossa, tomara que tenha pelo menos um seguro de vida também a vítima, né? Porque vai ficar um tempinho aí parado, né? Se trabalhar ainda com comunicação, pior ainda. Essa parte que entrou vida, ela é importante tanto para quem bateu o carro quanto para quem foi a vítima. Porque ali quem bateu o carro, se ele não tem um RC de terceiros, não faz essa contratação no automóvel e ele tem um seguro de vida resgatável, se caso um processo, ele não tem um bloqueio do patrimônio dele também. E no caso da vítima, se ele tem ou um DIT, que é a diária de incapacidade temporária, ficar afastado ali 1, 2 meses, o seguro cobre tanto o filho quanto o pai. Teria como os dois precisam de um seguro nessa forma. E a questão do dano corporal e moral? Então seriam os terceiros, né? O dano corporal é qualquer dano causado a pessoas. Então o tratamento do menino aí, que se machucou, enfim, seria coberto. O dano moral é quando existe uma ação transitada em julgado que o cliente fala que atingiu a psique, não conseguiu trabalhar, ficou impossibilitado por conta do choque. Então é muito importante ter essas duas coberturas, não só o dano corporal, mas também o dano moral. Porque em muitas companhias o dano moral cobre moral e estético. Sim. Então cirurgia reparadora, se tiver que ficar com cicatriz no rosto, também cobre. E nesse caso, como quebrou o maxilar, deve ter algum problema estético também. Né? E essa questão dessa cobertura aí de dano corporal, dano material, no caso do seguro de vida que ele citou ali, o RC também cobriria alguma incapacitação temporária? Não, ou Diego? esse é o tratamento. Só o tratamento, né? E aí depois do tratamento ele vai ter o tempo de atestado, que ele vai ficar afastado, né? Fez uma cirurgia, por exemplo, maxilar, vai ficar ali 30, 60 dias afastado. Certo. Se ele tem um seguro para isso, aí seria a vítima precisa ter um seguro em nome dela. Os 60 dias de atestado cobre a renda dele, então a gente sempre faz um cálculo em cima do custo fixo que ele tem. E aí ele recebe por dia. Entraria no seguro de vida nesse caso, né? Entraria num seguro de vida num diário de incapacidade temporária. Por isso que é a importância de a gente poder entender aí o que a gente pode ter com relação a terceiros, né? No RC e também um de vida também. Sim. Porque E se eu coloco, eu estou cotando o seguro do meu automóvel, e aí eu penso só em roubo furto ou não coloco o RC. Hoje numa pólice em média, quanto custa um RC para terceiros? Aumenta muito o meu seguro? Tem um custo hoje mensal médio de R$100. Estaria investindo aí R$100 por mês e não teria todo esse problema. Então teria um prejuízo seguramente nesse caso de mais de R$2 milhões. E uma pergunta, como que ele poderia fazer para evitar que tudo isso acontecesse? Além de ter o seguro contratado. Aqui uma forma no automóvel seria o motorista amigo, né?
Então ele pode chamar aí o motorista amigo para levar o carro dele e voltar com segurança para casa. Você fala direto nesse motorista amigo, né, Gabriel? Sim, o motorista amigo é uma cobertura muito importante, onde a seguradora disponibiliza um condutor próprio deles para poder retirar o veículo num bar, numa balada, onde o segurado não queira voltar dirigindo embriagado. Entendi. Mas mesmo se ele não estiver embriagado, ele também pode chamar o motorista amigo. Também pode. Vai falar. Essa questão do motorista amigo. Você tendo isso num seguro compreensivo, num seguro completo, onde tem todas as coberturas, isso é de graça, você não paga nada para ter isso no seguro. Entra como um benefício É mesmo. um benefício que a seguradora te dá. Então, É importante a gente, às vezes, não entrar como uma cooperativa, né? E entrar como uma seguradora. para ressaltar que às vezes o cliente deixa de ter um terceiro, uns benefícios que nessa hora são essenciais, né? Às vezes por causa de R$90, por causa de R$60, R$100, né? Vale a pena a gente ficar bem atento e saber passar tudo que a gente pode oferecer para beneficiar o cliente num caso desse, tanto a vítima quanto a pessoa que causou o acidente, né? Onde ele pode ter essas coberturas. Fica até de conselho pra gente, né? Às vezes não fechar o seguro correndo ali sem nenhuma cobertura, só porque o cliente pediu assim, e passar para ele realmente o que ele precisa como segurança. É o que eu falo, o mais importante é entender a necessidade do cliente e entregar aquilo que realmente ele vai necessitar em algum momento. Não só vender, mas sim Não. fazer a consultoria de A a Z, né? Para fazer ele entender a necessidade que ele tem e os riscos que ele pode correr.